Gente, hoje, 10 de julho, é um dia importantíssimo. Afinal de contas, é o Dia Internacional da Pizza. No seu município, provavelmente, deve ter algumas pizzarias com boas promoções, então aproveite. Aqui em Porto Alegre, a coisa está meio amichada, não me inspirou a procurar nenhum desses estabelecimentos, porque as melhores promoções é que ela compre uma pizza grande e ganhe uma brotinho doce. E eu vou lá estar comendo pizza doce? Então, gente, na cidade onde tiver uma boa promoção do Dia da Pizza, aproveite. E já que hoje é segunda-feira, repetindo o nosso jargão tradicional desse dia da semana, nós vamos ter o quadro que vem por aí, onde vamos analisar os principais indicadores que vão ser divulgados nos próximos dias até sexta. E nos assuntos de hoje vamos tratar de duas questões interessantes. Primeiro, analisar a justificativa do Ministério do Turismo em função do aumento do fluxo de visitantes internacionais para o Brasil nos primeiros 5 meses do ano. Aumentou mais de 100%, isso é um dado interessante. Em segundo lugar, eu quero fazer uma advertência de que as políticas promocionais das operadoras de celular, telefonia móvel aqui no Brasil, estão mudando e você pode perder apps gratuitos. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Como eu falei na introdução, hoje saiu um relatório do Ministério do Turismo dando conta que nos primeiros 5 meses agora de 2023, o fluxo, a entrada de turistas estrangeiros no Brasil aumentou nada mais, nada menos que 108%. Foram 2,97 milhões de gringos que vieram aqui para o nosso país, com a predominância de argentinos, 1,24 milhões, e norte-americanos, 271 mil. Depois vem Paraguai, com 215 mil turistas, e depois tem outros países em menor escala, como Chile, 197 mil, e Uruguai, com 184 mil visitantes. Os destinos mais procurados, segundo esse relatório, foram Paraná, provavelmente Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, cartão postal do nosso país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Bom, a justificativa da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, eu pensei que até essa semana ela já ia bailar na função que atualmente ocupa, é que esses números refletem o quê? As mudanças políticas que ocorreram no Brasil. Porque saiu o governo anterior, entrou o governo atual e a situação diplomática melhorou. Olha, não vou avaliar a questão política nesse momento, mas sim a declaração dela que é uma senhora mentira. O que aconteceu verdadeiramente é muito mais simples do que a análise dos turistas estrangeiros que querem curtir praia sobre quem que está no poder no Brasil. Eles estão pouco se lixando para isso, querem mesmo aproveitar e curtir. O que aconteceu na verdade, gente? Comparando janeiro, fevereiro, março, abril, maio, agora de 2023, frente ao mesmo período de 2022, nós temos a questão da diferença do medo da pandemia. Se não me engano, até o início, meio do ano passado, muitos países exigiam ainda o tal do passaporte vacinal. Existia medo de novas cepas do coronga. E agora que essa pandemia, que eu pessoalmente dou por liquidada, a Organização Mundial de Saúde também dá, pode ser que ocorram novas cepas, mas elas são fraquinhas, não assustam mais muita gente. Efetivamente, o fluxo turístico global voltou a crescer, voltou à normalidade, talvez até um pouquinho acima do que se encontrava em 2019, porque há sim uma demanda reprimida por pessoas que querem passear um pouco mais, que ficaram tanto tempo presas em casa, ou com restrições, ou com medo de pegar o vírus em outro país que não o seu. Então, não tem nada a ver com a política brasileira, e sim, efetivamente, com um contexto mundial onde o coronavírus finalmente está dando adeus para a nossa civilização, pelo menos aquelas cepas mais agressivas. A segunda questão, ainda vou tratar uma terceira que eu esqueci de anunciar, diz respeito à política ou às políticas adotadas em conjunto, que coincidência, né, por Vivo, TIM e Claro, que estão avaliando cobrar por tráfego de dados de WhatsApp e outros aplicativos que eles ofertavam como gratuitos. Primeiro, por que eles estão fazendo isso? Porque esses aplicativos estão puxando muita memória, estão puxando muitos dados e eles estão avaliando que isso significa perder dinheiro. Então, pode se preparar, especialmente na Vivo e na TIM, Claro, parece que não está fazendo isso. Muito em breve essas mídias sociais, incluindo também o Waze e outros,
provavelmente vão ser cobrados na sua conta. Atentem para isso, porque o seu pacote de dados talvez esgote um pouco antes do tempo, antes de fechar o mês, e em função disso você vai ter que pagar um ticket maior por estar circulando pela internet através da rede 5G ou da 4G, em alguns lugares 3G, mas pela rede de celulares. E, gente, o último assunto da segunda-feira eu não poderia deixar de falar porque é realmente um absurdo. Olha só o que aconteceu lá em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. O movimento do Sem Terra, o MST, está pressionando a Universidade Federal de Pelotas para criar um curso de medicina, uma turma de medicina exclusiva para os assentados. O que será que vai dar nisso, gente? Estão falando tanto em universalização da universidade, a universidade tem que ser universalizada, tem que gerar mais acessos. Sim, é verdade. Mas, se a gente vai formar gente que não tem a formação, a capacitação anterior do primeiro e segundo grau, agora chama ensino básico, ensino médio, para frequentar um curso de tamanha complexidade e responsabilidade como é a medicina, a tendência é acontecer barberagens. A tendência é que pessoas não capacitadas passem a exercer essa profissão importantíssima. Isso é um erro, gente. Se o MST eventualmente está preocupado com a saúde de seus assentados, não precisa forçar a barra criando um curso de medicina para si próprio através da Federal de Pelotas. Seria perfeitamente razoável treinar pessoas desses chamados assentamentos, para mim ainda são invasões de propriedade privada, no sentido que eles sejam treinados para prestar primeiros socorros e o tratamento de alguns maus, algumas doenças mais simples, mas não habilitar eles a exercer propriamente a medicina. Se há esses problemas mais graves, o Brasil tem uma coisa chamada SUS, Sistema Único de Saúde. Não precisa de formação especial para quem está assentado. Isso aí só vai desqualificar a medicina aqui no país. E eu acredito que o sindicato médico, tanto estadual do Rio Grande do Sul, onde fica a Universidade de Pelotas, como nacional, vão se pronunciar frontalmente contrário a isso, porque isso é um assinte a um pensamento mais razoável de qualidade do atendimento de uma questão que exige tanta responsabilidade. Vamos agora, pessoal, para o quadro que vem por aí. Amanhã, na terça-feira, o IBGE vai divulgar a inflação oficial de junho pelo IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. A previsão dos analistas de plantão é uma deflação de 0,08%. Olha, gente, existe muita coisa em jogo nesse dado do mês passado. Em primeiro lugar, eu vejo duas coisas. Ponto número 1, a gasolina, os combustíveis, eles registraram efetivamente uma alta, segundo várias pesquisas que eu estou acompanhando, em torno de 10% no mês de junho, por conta, basicamente, das altas tributárias que ocorreram na virada do mês. Mais notadamente, o aumento da alíquota dos impostos federais PIS e COFINS. Isso aumentou o preço da gasolina ao redor de 50 centavos por litro e seguramente vai impactar positivamente na inflação. Outras questões, preço da carne, bovina especialmente, tem uma recuperação e isso deve impactar positivamente na inflação de junho. Por outro lado, existem impressões de queda, mais notadamente a política de incentivo à compra de carros, que pelo menos no mês de junho deu um efeito positivo, foram, se não me engano, 180 mil carros vendidos, nem todos entregues, a maioria, inclusive, ainda não foi entregue, não foi emplacada, mas esse fato realmente criou um efeito de freio na inflação oficial, que vai ser divulgada amanhã. Eu vejo a situação, então, da divulgação do IPCA na terça-feira como uma incógnita. O que será ter mais força? Alta do preço das carnes, alimentos em geral, não sei, nós tivemos na região sul do país os efeitos de um anticiclone polar, muitas intempéries durante o mês, que quebrou várias safras de curto prazo de hortifrutigranjeiros. Também tivemos, repetindo, a questão da alta do preço dos combustíveis por conta do aumento tributário e, pelo outro lado do cabo de guerra, a questão dos carros populares mais baratos, até 120 mil, apesar de um carro até 120 mil ou em torno de 120 mil, a meu ver, não ser nada popular, concordam comigo? Então eu vou me abster de avaliar essa previsão dos analistas de plantão. Não vou me abster.
Eu acho que não vai cair 0,08%, vai subir um pouquinho, não sei precisar o quanto, porque as forças que determinam a dinâmica de preços no Brasil realmente ainda estão muito instáveis. Já na quarta-feira, novamente o IBGE vai centrar nossas atenções com a divulgação do desempenho do setor de serviços do Brasil em maio. A previsão dos analistas de plantão é de um crescimento neutro, ou seja, 0%, assim como aconteceu no mês passado, que previram um crescimento de 0 e caiu 1,6% em relação ao mês anterior, que é uma medida que eu não gosto. O que eu estou achando que vai acontecer? Eu mostrei no mês passado, mais ou menos nessa época, um gráfico aqui no Fora de Curva sobre o desempenho do setor, que o crescimento do mês em questão, no caso amanhã vai ser maio, frente ao mesmo mês do ano anterior, estava desacelerando de uma maneira muito forte. Nós tínhamos no início do ano, final do ano passado, taxas de expansão de 2 dígitos. Em abril, se não me engano, essa expansão foi menos de 3%, 2% e alguma coisa. E pelo ritmo que é caindo, eu acredito que em maio, o indicador de maio, já vai gerar número negativo. Lembrando que o setor de serviços é o mais importante, não o mais importante, mas o mais representativo na economia brasileira. E isso é uma advertência muito séria que, caso se materializar, ela vai nos remeter agora no segundo semestre para uma perspectiva mais recessiva, lamentavelmente. As causas disso já discutimos várias vezes e talvez a principal delas é a fúria fiscal atual do governo federal. Também na quarta-feira vai ser divulgado lá nos Estados Unidos o índice de preços ao consumidor deles. A previsão dos economistas lá é de uma alta de 0,3%. Se for essa alta mesmo, é uma péssima notícia para o Brasil. Por quê? Aumentando os preços ao consumidor para esse patamar, 0,3% em junho, é bem acima dos padrões aceitáveis para a economia norte-americana. E acontecendo tal situação, a tendência é que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, mantenha uma política de crescimento de alta da taxa de juros deles lá. E se isso acontecer por lá, é mais um motivo para não reduzir, ou para até aumentar, ou mais provavelmente, vamos falar a verdade, manter a nossa Selic, os juros brasileiros, em 13,75%. Por que eu estou dizendo isso? Se aumenta a taxa de juros nos Estados Unidos por conta de uma inflação mais elevada do que eles desejam, essa taxa de juros, ou os títulos norte-americanos vinculados a essa taxa de juros, apesar de serem inferiores à remuneração brasileira, eles representam os títulos, a dívida pública mais segura do mundo. Então, quando a pessoa vai optar entre uma segurança um pouquinho melhor remunerada e um risco muito remunerado, se aquela que é um pouquinho melhor remunerada, como no caso dos Estados Unidos, aumenta um pouco mais essa rentabilidade, a tendência é que os investidores vão apostar, vão investir mais em títulos norte-americanos e menos brasileiros. E daí, para o Brasil manter a atratividade e o nosso país precisa lamentavelmente girar muita dívida pública, eles vão manter, ou até eventualmente, o que eu acho muito pouco provável, aumentar juros. Bom, ainda falando sobre os Estados Unidos, na quinta-feira, outro indicador fundamental para essa política monetária deles: a questão dos pedidos iniciais por seguro-desemprego, que é um cálculo semanal que eles fazem. Na semana passada foi 248 mil. Essa semana a projeção é de 249 mil e deve se manter, ou seja, se mantém no mesmo patamar. Isso é pouco. A taxa de desemprego lá, como eu comentei no Fora de Curva de sexta, caiu de 3,7% para 3,6%. Os pedidos de seguro-desemprego iniciais de 4 semanas atrás estavam em 264 mil. Ou seja, desemprego cai, pedidos por esse tipo de auxílio financeiro pessoal nos Estados Unidos também estão caindo, então a economia de lá continua mostrando sinais de vitalidade. E economia com vitalidade, com inflação elevada, faz com que as pessoas que estão no poder da política monetária ou no Banco Central fiquem realmente muito tentados a subir juros, e aí repete aquela questão que eu falei alguns minutos atrás. Se subir juros nos Estados Unidos, dificilmente vão cair aqui
se a nossa inflação estiver realmente sob controle, o que eu tenho dúvidas a respeito disso. E finalmente na sexta-feira, encerrando agora o Fora de Curva de hoje, e antes disso, não esqueça do seu like, da inscrição no canal para quem não é inscrito, e diante de tanta informação, tanta previsão importante, você bem que poderia dividir esses dados, essas análises com seus amigos, compartilhando esse vídeo. Mas vamos lá, gente. Sexta-feira, o IBGE, de novo o IBGE, vai divulgar as vendas varejistas, as vendas do comércio varejista do Brasil. A previsão deles, assim como na questão dos serviços, é de ficar no 0 a 0 em relação ao mês anterior. Não acredito que isso vai acontecer. O comércio varejista tem oscilado muito, é um mês de crescimento, outro de queda. O anterior foi de crescimento nessa comparação que eu faço em relação ao mesmo mês do ano anterior. E a maior probabilidade é que as lojas brasileiras experimentem no seu conjunto uma queda de comercialização, especialmente para os bens duráveis, produtos de consumo imediato, como alimentos, produtos farmacêuticos. Talvez ainda consigam um crescimento mínimo para razoável, mas aquelas mercadorias que demandam por crédito, seguramente é uma taxa de 13,75% ao ano, básica, que dentro do varejo, dentro do empréstimo pessoal, pode superar tranquilamente 100, 200, 300 até 400% no âmbito dos cartões de crédito e cheque especial, deve registrar, ou certamente vai registrar, quedas ainda absurdas. E isso significa menor nível de atividade, queda do nível de emprego e toda aquela história que nós conhecemos. Seria muito bom para amenizar esse momento antes da queda da taxa de juros, que eu não vejo cenário, pelo menos para agosto e setembro, aqui no Brasil para acontecer, de que as autoridades federais adiem pelo menos um bom tempo esse ciclo de alta de impostos e elevação absurda dos gastos públicos, que é uma coisa muito inflacionária. Aliás, essas duas questões são inflacionárias no curtíssimo prazo. Gente, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E lembrando novamente, se gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, no Fora de Curva. Então deixo aqui meus votos de uma excelente semana para cada um de vocês. Um forte abraço, até breve. Tchau, gente.